Então, a gente vai para essa segunda parte, que é a parceria com a indústria, que, na verdade, a gente vai ver o quê? Tudo isso que a Carol já falou, a gente vai ver de uma maneira mais específica. Eu vou mostrar os trabalhos que tem na literatura sobre isso. Então, eu fiz uma coisa bem objetiva para a gente ver a conclusão disso tudo que a Carol falou, né? Que são as novas evidências de APLV e HMOs. Então, essa aula agora é patrocinada pela Nestlé. E as gurias já falaram que tem um cenário de aumento de prevalência das doenças alérgicas. Acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando fala sempre em alergia, porque é muito misturado alergia IgE e não IgE. Então a gente tem que saber muito o que está falando e de quem está falando, né? Porque a alergia é uma causa comum de alergia alimentar. A PLV é a mais comum delas, mas é uma causa comum de atopias em geral, as alergias alimentares, e a prevalência é muito variável dependendo do tipo de alergia que a gente fala e ainda dentro do tipo de alergia IgE e não IgE, do fenótipo que essa alergia apresenta. Então, esse é um gráfico mostrando a continuidade das alergias lá seguindo pela vida e mostrando que o aumento global na prevalência e na gravidade das doenças atópicas é, assim como a Carol falou, um problema de saúde pública importante. Mas é legal a gente ver quando a gente estuda, né, que a gente tem falado muito isso, muito em microbioma, muito em nutrição, e, na verdade, o tratamento das nossas alergias continua sendo um tratamento, vamos dizer, que não é um tratamento proativo, a gente não ajuda o nosso paciente a ficar tolerante, a melhorar mais rápido da alergia. Na verdade, a gente faz uma dieta de exclusão. A dieta de exclusão para as mães que amamentam, as formas extensamente hidrolisadas para as crianças, para a grande maioria das crianças, principalmente não IgE-mediadas, que têm formas leves e moderadas, e as formas de aminoácidos para as crianças com alergias mais graves. Quando a gente fala nisso, nesse tratamento não proativo, que a gente não conseguiu evoluir numa coisa mais objetiva para os nossos pacientes, aí a gente logo fica pensando, o que que nós podemos fazer em termos de prevenção ou de acelerar a tolerância? E é isso que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês, o que que tem na literatura em termos de prevenção e de acelerar a tolerância. E quando a gente fala disso, obviamente, a gente vai falar de microbioma, de desenvolvimento imunológico e de nutrição, que a gente sabe que é muito responsável e estimula muito isso. Quando a gente fala isso, eh, fa- pensa nessa interlocução que tem entre microbiota, desenvolvimento do sistema imunológico e o desenvolvimento das alergias, e isso relacionado à nutrição. Como a nutrição contribui com essas duas coisas, como a nutrição pode modificar, como a gente pode interferir tanto na microbiota como até no desenvolvimento do sistema imunológico, através dessas intervenções que modificam a microbiota e que modulam o nosso sistema imunológico. E uma dessas coisas são os HMOs, como a Carol super bem falou naquele artigo ali, que é muito legal. Os HMOs, eles estão lá em cima do epitélio intestinal, junto com a microbiota, junto com a camada de muco, junto com a permeabilidade intestinal, junto com a imunidade inata, com a imunidade adquirida. Então, eles têm o seu papel aí nesse lugar, que é muito importante, trazendo, então, a importância da nutrição, que começa, obviamente, ao nascimento, com o leite materno. Então, nós sabemos de antemão que o leite materno é incomparável, que a gente não tem outra coisa parecida, muito similar, mas que se vem trabalhando nas fórmulas para as crianças que não podem ter leite materno, ou que lá pelas tantas tem que parar o leite materno, para trazer uma forma mais saudável de alimentação. Se sabe, como a Carol também já falou, os componentes bioativos, entre eles estão os HMOs, que é o terceiro componente sólido mais abundante do leite materno. E por isso nós sabemos também que nas crianças que têm alergia, a gente deve fazer de tudo para não excluir o leite materno. Então, através do leite materno, não existe praticamente anafilaxia,
E o leite materno é curativo, ajuda a melhorar a imunidade das crianças que têm as alergias não G mediadas, porque ele tem papel fundamental com muitos componentes bioativos imunológicos, como as interleucinas, a IgA, os pré, os pró e os pós-bióticos. Então, a gente deve fazer sempre o máximo esforço de não excluir o leite materno. Mas, bom, algumas crianças precisam de fórmulas por inúmeros fatores, que a gente não vai aqui entrar. E aí, então, a gente começou a ver que uma das coisas importantíssimas, como pré-biótico, produtor de uma microbiota mais bifidogênica e também potencializador dos pós-bióticos, estão os HMOs. Então, são estruturas mais complexas presentes no leite humano e recentemente se tornou possível sintetizar os HMOs. Então, quando a gente fala de HMO e fórmula, a gente está falando de HMO sintético, não é HMO do leite materno. São estruturas feitas para serem iguais aos HMOs, mas que não são do leite materno, são sintetizadas. Tem gente que chama até de HMOs funcionais, HMOs sintéticos, mas na verdade, então, são sintetizados. Eles têm um efeito probiótico, porque eles dão maior seletividade como substrato para as bifidobactérias. A gente sabe que nos primeiros meses de vida, a microbiota é preferencialmente bifidogênica, e que são essas bifidobactérias que trabalham melhor, por dizer assim, com os HMOs, e isso faz com que potencialize as diversas ações dos HMOs, que a Carol já explicou, potencializando lá o efeito na barreira intestinal, na função imune, na melhora da microbiota. Eles competem, vocês veem aqui nesse desenho, com organismos invasores, então o HMO se coloca entre o epitélio e a bactéria patogênica, não deixando lá chegar. Os HMOs têm também uma interlocução com a célula epitelial diretamente, estimulando, como a Carol falou também, a imunidade inata e adquirida, educando o sistema imune. 1 a 2% dos HMOs são absorvidos e atingem a circulação sistêmica. E, como a Carol também já falou, e esses são os mais importantes ainda para a função imunológica, mais do que para a função pré-biótica, que é os HMOs que não são absorvidos, que vão para o intestino grosso intactos e que lá servem de substratos para as bifidobactérias, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta e os pós-bióticos, que também são importantíssimos nesse processo. Então, o que eu trouxe para vocês é o que temos na literatura hoje de HMOs e alergia. Então, sempre a gente começa com dados pré-clínicos, né? Que são os modelos animais, que a Carol também já mostrou alguns, e alguns estudos mostram que esses HMOs podem atenuar os sintomas alérgicos. Então, seria uma ação mais na prevenção, que vocês veem o artigo. E ainda modelos pré-clínicos mostram que eles podem promover tolerância interagindo com células dendríticas. Então, o que a gente falou, já que a gente não consegue fazer um tratamento eficaz, um tratamento ativo, um tratamento proativo, em que a gente ajude o paciente a sair da alergia, a gente tem que trabalhar, então, na prevenção e na tolerância, e é isso que esses artigos trazem, e é isso que que os HMOs nos trazem de novo. Aí, eu começo com um primeiro artigo, que vocês veem aqui, que é um artigo de 2021, que esse grupo, então, tem demonstrado que os HMOs, principalmente o 2-FL, como pré-biótico, pode aliviar os sintomas de APLV, regulando a microecologia intestinal. Esse estudo explora o mecanismo imunológico através do qual ele acontece e é modelo animal, de camundongo. Deram 2-FL por via oral nesses camundongos e viram que diminuiu a formação de IgE, induzida pela beta-lactoglobulina, e também diminuiu a degranulação dos mastócitos. Diminuiu as citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 4, 6, e promoveu a expressão desse receptor, que é um receptor de célula epitelial que ativa muito o aumento da permeabilidade intestinal.
Então, um estudo pré-clínico também em modelo animal. E aí, a gente vê, então, começa com os estudos clínicos. E um primeiro estudo clínico que teve de fórmulas com HMOs, ou talvez o mais importante, o que teve mais impacto, né? Foi esse estudo de 2017 no JPGN de Puccio, em que ele mostrou em crianças sem alergia, certo? Fórmulas normais, suplementadas com 2-FL e LNNT, então, que são os HMOs que a Carol já falou lá, mas que são os mais, vamos dizer, que são atualmente mais sintetizados e eles conseguem ser postos nas fórmulas nas mesmas quantidades que eles têm no leite materno, que é 1 grama por litro de 2-FL e 0,5 gramas por litro de LNNT. Esse estudo mostrou, então, diminuição das infecções quando essas fórmulas foram comparadas com fórmulas sem HMOs. Então, isso aqui, gente, em crianças normais que começaram os estudos clínicos. Mostrou principalmente uma diminuição de bronquite e de otite média nesses pacientes, mas também diminuição do uso de medicações antipiréticos e antibióticos. Isso não era significativamente estatístico, mas eles acham que pelo pequeno N do trabalho. Aí depois eu já trago para vocês um outro estudo feito pela Ana Nova, que no início de tudo isso, em 2019, com fórmula extensamente hidrolisada com HMOs, 2-FL e LNNT. Então, o que que ela queria no início? Ela queria mostrar que a fórmula extensamente hidrolisada, adicionadas de HMOs, com esses 2 HMOs sintetizados, ela era também hipoalergênica, ou seja, ela funcionava igual para as alergias como as fórmulas extensamente hidrolisadas sem HMOs. Então, vocês veem aqui que é um estudo bem feito, porque tinha challenge, desencadeamento duplo cego controlado por placebo. Então, primeiro com a fórmula extensamente hidrolisada, depois com a fórmula extensamente hidrolisada com HMOs, e ela concluiu que a fórmula extensamente hidrolisada de soro de leite com esses 2 HMOs foi hipoalergênica e bem tolerada e que poderia ser recomendada também nas alergias alimentares. Aí já vem um estudo desse grupo Cinnamon, que é um grupo de estudos, tem vários estudos sobre isso. Esse aqui é do Van den Plas de 22, mostrando, então, a mesma coisa, né? Nesses pacientes com essas fórmulas hipoalergênicas, é, extensamente hidrolisada, vocês veem aí, com 2 oligosacarídeos do leite materno. Aqui ele mostra o COMIS, que é aqueles sintomas, para dizer que as fórmulas diminuíram os sintomas de alergia, então que provavelmente esses pacientes eram realmente alérgicos. E aqui ele viu, além dela ser bem tolerada e bem aceita, as infecções respiratórias, gastrointestinais e infecções virais. E a conclusão dele foi que essas formas, extensamente hidrolisadas, com HMOs adicionado, 2-FL e LNNT, comparada com uma fórmula igual, sem HMOs, ofereceu para essas crianças crescimento normal, foi bem tolerada, foi segura, parece ter menos infecções respiratórias, menos otites médias, mas não teve redução significativa de infecções intestinais e no uso de medicações desses pacientes. Aqui, um outro estudo de 2022, já com fórmula de aminoácido. A mesma coisa. Pegaram fórmula de aminoácido, já previamente testada, e essas formas suplementaram com 2 HMOs, os mesmos, 2-FE e LNNT. E além de ver a tolerância, a segurança nesses pacientes, estudaram também o microbioma desses lactentes. Então, eles viram que esses lactentes, depois aqui é o baseline, né, o início do estudo, depois, então, no primeiro mês, eles já tinham um aumento da população de bifidobactérias e também uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, que se continuou até a visita 5, que era após 12 meses, 1 ano de estudo. Era um estudo aberto e não randomizado.
Então, esse estudo ainda, eles chegaram à conclusão que os lactentes com a PLV moderada e grave receberam essa fórmula do estudo com os dois HMOs, tiveram crescimento e desenvolvimento adequado, com boa tolerância da fórmula, aumento precoce das bifidobactérias do tipo do lactente, né, que é esse do início da vida, aumento tardio dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os pós-bióticos, butirato e propionato principalmente, aumento tardio dos bacteroides, redução das proteobactérias. Sempre quando a gente diz que tem um aumento de proteobactéria, tem uma disbiose, né? Então, eles propiciaram o contrário, e uma correção teórica da desbiose desses lactentes alérgicos. E para terminar, eu trago para vocês um estudo de 2023, que é um estudo de um grupo que faz parte desse Cinnamon, tá? Que eles pegaram as intervenções multicêntricas randomizadas, fizeram uma intervenção multicêntrica randomizada, e além de ver que as crianças toleravam bem, que era segura, ainda estudavam o microbioma e o metaboloma, ou seja, algumas reações metabólicas que eram importantes para esses pacientes. Então, eles coletaram na baseline 3 meses, em 12 meses, depois, então, do início da vida desses pacientes, fizeram a suplementação com os dois HMOs, essas fórmulas tinham uma suplementação com os dois HMOs, e eles viram a mesma coisa, aumento das bifidobactérias, um retardo na composição tipo adulto do microbioma, ou seja, ficou mais tempo com aquela flora bifidogênica. E, além disso, as coisas metabólicas, degradação de aminoácidos fecais, fazendo com que esse meio intestinal fique mais ácido, o que é bom contra as bactérias patogênicas e para várias ações metabólicas, e também a conjugação de ácidos biliares. E, além disso, então, eles viram que com a diminuição das proteobactérias, também o aumento das bifidobactérias, corrigia uma disbiose, que a gente sempre diz, né, que as crianças com alergias têm esse desequilíbrio da microbiota, essa disbiose. O leite materno, então, contém HMOs, que são componentes bioativos multifuncionais. O 2-FL e a LNT são HMOs que já podem ser sintetizados, que têm sido colocados nas fórmulas, estão entre os mais abundantes no leite humano, principalmente nas mães secretoras. Parecem ir além da função pré-biótica, né? Pois têm funções adicionais, como a capacidade antiadesiva, alteração dos receptores, a maturação do trato gastrointestinal, modulação do sistema imunológico e desenvolvimento cognitivo. E estudo com fórmulas infantis contendo HMOs parecem promover crescimento adequado, padrão evacuatório, efeito bifidogênico e menor uso de antibióticos. As fórmulas com HMOs, inclusive para PLV, são seguras, promovem crescimento adequado com ganho de peso saudável. Isso é o que nos mostram, então, esses trabalhos atualmente e que eu trouxe para vocês como uma atualização, depois da Carol nos explicar bem, então, o que os HMOs podem fazer pelas nossas crianças alérgicas. Estamos abertos à pergunta. A Nestlé está participando aqui hoje porque a Nestlé já tem 2 fórmulas com HMO que estão sendo lançadas no mercado. Não sei se as gurias querem falar um pouquinho disso. Oi, pessoal, boa noite a todos. A gente agradece que a oportunidade de estar com pessoas tão queridas e importantes aqui no cenário das alergias. Como Nestlé, a gente fica bem orgulhoso de ser pioneiros aí em trazer essas fórmulas tão especializadas num contexto tão importante de um desfecho clínico aí dos pacientes alérgicos. E aí a gente espera cada vez mais contribuir com a chegada de novas tecnologias para deixar esse caminho um pouco mais fácil para as famílias. Então, eu convido quem tiver mais interesse ou dúvidas, se ainda não recebe a nossa visita, se tiver interesse, conversar sempre com a representante da Nestlé, mais dúvidas também, logística, para a gente estar pertinho cada vez mais de todos, para facilitar um pouquinho mais aí esse caminho. Obrigada, pessoal. Obrigada, Débora.